Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Amados, não estranheis a ardente prova que veio sobre vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Graças a Deus. Você que tem me acompanhado pelas redes sociais, tem percebido que eu tenho deixado para vocês orientações a respeito de homilética. Então aproveite, você que é pregador, pregadora, ou que deseja ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Como, irmãos, nós estamos abordando os textos aqui com vocês no programa Jesus a Salvação. Esse tipo de mensagem que eu lhes apresento aqui é a pregação expositiva. O sermão também expositivo. Esse é o sermão expositivo e na forma sequencial. É isso que nós estamos fazendo. E percebam vocês também que o grupo de versículos, eles já nos fornecem a mensagem. Nenhum pregador pode criar a mensagem. Todo pregador tem que extrair a mensagem contida no texto que foi lido. Portanto, nada de ler texto e sair viajando pela Bíblia Sagrada e depois se esquecer do texto. Sai do texto e nunca mais volta para o texto, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós temos que fugir mesmo desta situação. Agora, verso de número 12 e o verso de número 13. Nós encontramos duas ideias em que Pedro trabalha com a igreja, com o povo, num sentido de contrariedade, de oposição. O primeiro, ardente e estranha prova que vem sobre cada um de nós para nos tentar. O verbo tentar aqui tem o sentido de testar, tá bom? É teste, é prova. E daí então nós, às vezes, nos achamos em uma situação que é surpresa, como se algo estranho nos acontecesse. Ora, alguém fala assim: o evangelho é mar de rosa. Me ensinaram que quando eu chegasse no evangelho, eu seria aquela pessoa que possuiria, aquela pessoa que determinaria e que os problemas cessariam e então seria só vitória. Muito bem, sinto lhe dizer, te enganaram. O evangelho, primeiramente, ele é renúncia. Ele, segundo, é você tomar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, por primeiro, preste atenção, se naquela época que Jesus estava na terra, e Pedro, ele olhou para Jesus e disse para Jesus: te seguirei, Senhor, e vou com o Senhor até o fim. Mas Jesus disse: não, Pedro, você não vai, você vai me negar, jamais farei tal coisa. Qual que era a visão que Pedro, naquela época, tinha a respeito de Jesus? Que Jesus, ele seria aquele líder político e que libertaria o povo da escravidão ali romana. Mas, quando Jesus é preso e levado pelos romanos, pelos religiosos da época, e vai ser então julgado, condenado, e não vai escapar,
Daí então Pedro recua. Então ele pensava que o caminho seria de glória, mas primeiramente o caminho é de humilhação, é de sofrimento. Esse foi o primeiro passo, a primeira caminhada do Senhor Jesus. Foi levado à condenação e, consequentemente, à cruz. E lá na cruz foi morto. Este é o primeiro momento. Só que Jesus não permaneceu no sepulcro. Jesus ressuscitou. E Jesus recebeu do Pai um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos hão de se dobrar. Então preste atenção. Quer seguir a Jesus? O primeiro momento é carregar a cruz, é renunciar-se a si mesmo. E o caminho é de sofrimento. Portanto, não tem que ficar surpreso. Não fique aí boquiaberto, perplexo com as ardentes provas que vêm sobre nós. Não, não é coisa estranha. Nós estamos seguindo a Jesus. E o resultado, primeiro, é exatamente este aqui. Então não estranheis, a ardente prova que veio sobre vós para vos testar, como testou a Pedro naquela ocasião. Mas o verso 13, a palavrinha aí, né, conjuntiva aí, a conjunçãozinha adversativa. Então, ao invés de ficar estranhando a ardente prova, reclamando, murmurando, questionando, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de Cristo aí, ou na revelação da sua glória, vos alegreis e regozijeis. Ora, o fim do sofrimento, o fim da provação é vitória. Mas não pule etapa. E está cheio de cristão hoje pulando etapa. Ele quer chegar lá na vitória. Mas o que é que nos promove a vitória? São as dificuldades, são as batalhas, são as guerras, são as adversidades. E Deus presente conosco, e Deus lutando conosco, e Deus batalhando, e Deus à frente. E nós vamos vencendo dia após dia, de glória em glória, rompendo em fé. É isso que está para nós. Então você deve se alegrar, porque assim como Cristo sofreu por nós, mas depois foi exaltado, também vai acontecer a mesma coisa conosco. Sofremos, mas temos a viva esperança. Um dia isso tudo vai terminar e vai acabar. E nós então teremos a revelação da glória de Cristo em nós. Ora, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Jesus, em que pese todos os seus sofrimentos e aflições daquela época, o Pai o havia abandonado? O Pai o havia deixado no meio daquela tribulação? Não, jamais. Jesus estava caminhando na face da terra, ele tinha uma aparência sofrida, homens de trabalho, homens de dores. Veja a descrição lá de Isaías 53, viu? Sofreu, padeceu, viveu a nossa vida primeiro, para depois então ser glorificado pelo Pai. Então a ideia agora é a mesma. Viva a primeira vida de Jesus em sofrimento, para depois usufruir então da glória dele, do poder de Deus que há de se revelar também em nós. Dessa forma que nenhum de nós venhamos padecer como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. O que Pedro está dizendo? Não devemos sofrer por merecimento. Aí, porque demos causa a este sofrimento. Aí não tem glória nenhuma, não, irmãos. Hoje nós percebemos que há muitos cristãos que entram em aflição, que entram em tribulação,
que não vigiam e acabam se intrometendo em coisas alheias, não diz respeito a ele, mas vai lá colocar colher onde não é chamado. Depois diz que está sofrendo pelo nome do Senhor. Não, você está sofrendo por tua causa. Largue mão de colocar o nome do Senhor no momento errado. Isso é usar o nome do Senhor em vão. Olhe bem. Numa coisa bem prática que a gente exemplifica, ganha R$ 1.000 e gasta 1.500. E depois chega no final do mês, está em aflição, está em sofrimento e diz que porque é cristão. Não, isso é má administração dos bens. Preste atenção na mensagem de ontem. Assista no YouTube a mensagem de ontem para você entender a ser o administrador que Deus quer que você seja dos seus bens. Olha a mordomia. Agora, se entra em questões ali, tem irmãos que vê às vezes na igreja uma discussãozinha, quer entrar na questão. Tem um probleminha acontecendo, entra na questão. Lá no trabalho, entra na questão. Pare com isso. Viva a tua vida na presença de Deus. Deixa a vida alheia. Então, tome cuidado para que as dificuldades que você está enfrentando, ela não seja realmente você o causador, porque senão não tem aí benefício nenhum. Agora, se o sofrimento ele realmente for por conta do nome do Senhor, porque você é uma pessoa que está se separando do mundo para se santificar a Deus, muito bem, aí sim o nome do Senhor vai ser glorificado, é o que diz o verso de número 16, e se padece como cristão, então não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Meus amados irmãos, a mensagem desta manhã para cada um de nós é que, neste mundo, como disse Jesus, tereis aflições. Mas Jesus venceu o mundo. Agora, não está escrito como alguns dizem aí, tem de bom ânimo, nós venceremos também. Não, não está escrito isso. Porém, se conclui do que Jesus disse, não é verdade? Se Jesus venceu, venceu para quê? Ele venceu para que nós vencêssemos também. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós. Então, existe vitória. Existe uma porta, existe aí um escape, existe solução, existe ajuda, desde que nós estejamos fazendo as coisas corretas, as coisas certas. Mas se nós estamos aliados com esse mundo e entrando em confusão, comprando briga que não é nossa, então isso não é o sofrimento de Jesus Cristo, porque Jesus nunca se meteu em questões alheias, para depois viver em sofrimento e em aflição. Então que nós tomemos esta mensagem e vivamos de uma forma correta e certa na presença de Deus na face dessa terra. Fuja sempre da aparência do mal e se entregue a Cristo, se entregue a Deus cada vez mais, pois assim haverá vitória, haverá livramento e prosperidade, tá bom? Não sofra como merecedor de problemas que você casse, mas sofra como verdadeiro cristão. Um homem e a irmã aí, uma mulher de Deus, na presença de Deus, glorificando sempre a Deus. Amém? Graças a Deus por isso.